Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da JBel. Espero que vocês gostem do tema de hoje. E Nina, que saudade! E Cláudia, seja muito bem-vinda! Para quem está entrando aí com a gente agora, eu queria pedir a você aqui pra gente comentário, coloca aqui pra gente perguntas. E Cláudia! Ei, vocês estão me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tô te vendo maravilhosamente bem. A gente Ah, que já bom. tem aqui pessoas que são muito especiais já na nossa live, aguardando a gente começar. Quero agradecer a você ter aceito o meu convite, viu? Ah, para mim é um prazer. Eu é que tenho que agradecer a oportunidade, né, de estar aqui falando no seu Instagram, no seu canal. Nossa, é um prazer para mim. Muito obrigada mesmo. Cláudia, vou aqui convidar os nossos participantes. Pessoal, escreve aqui para a gente em comentários se você trabalha aí numa empresa tradicional, se você tem curiosidade para poder saber como inovar numa empresa tradicional. Se você tem perguntas para a nossa especialista que já já vai se apresentar, coloca aqui na interrogação. Se você acha que o tema de hoje é um tema importante para alguém, manda um convite, pede para participar com a gente. E se eu e a Cláudia estivermos indo aí por um caminho que você está gostando, que você está achando interessante, curte para a gente poder entender que o feedback está legal, que a gente pode se manter. Tá combinado? Cláudia, vamos começar? Vamos começar, né? Vamos falar um pouquinho. Então tá Então, bom. Eu vou só então fazer uma introdução e eu já te passo a palavra, me dá um segundo. Pessoal, sejam claro. todos muito bem-vindos ao canal da JBel. Nós estamos hoje para falar de inovação em ambiente tradicional. E quem vai falar sobre isso para a gente é uma mulher incrível. Vocês vão sair daqui Ah, admirando muito ela, como eu também fiquei muito admirada assim que a conheci. Eu acho que ela é uma agulha no palheiro, uma exceção que é a Cláudia Diniz. E Cláudia, por favor, se apresente para os nossos convidados que aqui estão, por favor. ah, nossa, assim eu fico até com vergonha, né? Depois de tanto elogio. Muito obrigada. Então, meu nome é Cláudia Diniz, eu sou engenheira química, né? Com mestrado, doutorado, todos esses cursos na área de tecnologia mineral. Né? Como uma boa mineira que nascida em Belo Horizonte, eu sempre fui apaixonada pelas Minas Gerais, né, gente? Então, eu sempre admirei as empresas de mineração e como que aqueles processos enormes, né? Aqueles equipamentos enormes, aqueles caminhões, eu era apaixonada pelos caminhões fora de estrada, e aí eu, né, ingressei nesse mundo da mineração e tenho aí quase 20 anos de carreira na mineração, sempre trabalhando com essa parte de inovação. Eu comecei como pesquisadora, né, da Vale, e depois fui crescendo aí na carreira, cheguei hoje a diretora do Mining Hub, que é o primeiro hub de inovação aberto. Eu sou diretora executiva desse hub, o primeiro hub de inovação aberta do setor de mineração no mundo, né? Então é realmente um marco na história da mineração, esse tipo de atividade, né? Um setor muito tradicional realmente, mas que tem muita vontade de inovar, que tem muita vontade de crescer, né? Participar da indústria 4.0, assim como qualquer dos nossos setores industriais, né? Pessoal, deu para ver o tamanho do currículo da Cláudia. Agora, gente, pensa na disrupção. Mulher na mineração, no ambiente tipicamente masculino, trabalhando com pesquisa e inovação. E a Cláudia tem mestrado e doutorado, não é isso mesmo, Cláudia? Isso, mestrado e doutorado. Deu para E entender porque eu que eu falei adoro que a gente... estudar. Então, assim, mestrado, doutorado, MBA, especialização, isso aí eu fui fazendo e sempre na área de mineração, né? Que é uma área que eu tenho paixão realmente. Viram que eu falei que é uma agulha no palheiro? Agora, Cláudia, quero te fazer uma pergunta. Você sendo uma pessoa tão especializada, para você, o que é inovação? Conta pra gente. Olha, tem uma frase que eu gosto muito que define inovação de uma forma bem fácil de entender,
E inovar é transformar ideias em valor. Né? E muita gente fica pensando, para eu fazer inovação eu tenho que inventar um processo diferente, eu tenho que criar um iPhone, né? Eu tenho que criar um produto novo. Tudo isso é inovação, sim, né? Mas quando eu transformo essas ideias em algo que tem um valor, eu também estou inovando, né? E o mais importante do conceito de inovação é que ele é o resultado da interação de pessoas, processos e experimentação. E muito trabalho duro. Eu posso te garantir que quando a gente pensa em todos esses produtos novos, processos novos, as pessoas trabalharam muito, erraram muito, né? Errar faz parte do processo de inovar, né? Porque a gente só vê o glamour, mas errar faz parte também. Você colocou a inovação como algo que gera valor. Eu fiquei aqui pensando, valor para quem, Cláudio? Me conta um pouco mais sobre o que é o sentido dessa palavra valor. Valor, seja ele financeiro, seja ele econômico, seja ele de segurança, seja ele um valor para a empresa, um valor para a pessoa, né? Então, você está inovando, você muda uma cadeira de lugar, porque aquela cadeira está no caminho de alguém e alguém pode tropeçar naquela cadeira. Então, você está inovando na segurança do ambiente, né? Qualquer mudança que você faça, né? E aí você leva, aí você fala assim, não, mas mudar a cadeira de lugar, ou mudar um móvel de lugar, ou mudar um equipamento de lugar, né? Você está fazendo uma melhoria, mas isso também nos leva para as classificações, os tipos de inovação que a gente trabalha, né? A gente trabalha esse tipo de inovação, é o que a gente chama de inovação incremental, né? É aquela inovação que você não está reinventando nada, mas você está melhorando um processo, você está trazendo uma coisa nova dentro de um processo já existente, né? É uma melhoria, é uma inovação incremental, né? Você trouxe a Então, inovação incremental como um dos tipos. E eu vou querer que você conte então para a gente quais são os outros tipos. Quero só convidar as pessoas que estão aqui nos assistindo. Pessoal, aproveita essa mulher fantástica. Se você tem uma pergunta para ela, coloca aqui nos nossos comentários. Se você passa por alguma coisa dessa na empresa que você trabalha, conta aqui pra gente que tipo de inovação acontece aí na sua empresa. E se você está curtindo o caminho que a gente está seguindo aqui, vai lá e curte pra gente, tá bom? Mas, Cláudia, conta pra gente, que tipo de inovação existe, por favor? a classificação da inovação, tem várias, sabe? Mas eu gosto de trabalhar com essas de incremental, radical, porque elas te dão uma noção de produção, uma noção de o que eu estou fazendo, né? Porque tem inovação de produto, tem inovação em logística, tem inovação de serviço, tem inovação de processo. Mas, igual eu estava falando, quando você pensa em incremental, radical, disruptiva, você consegue ver exemplos do seu dia a dia, né? Um exemplo que eu gosto também de inovação incremental, que as pessoas falam assim, não é possível, né? É, por exemplo, a evolução do carro, né? Porque quando você pensa lá no Ford, né? Em 1908, ele lançou o Ford T, que é aquele carrinho com aquelas quatro rodinhas, né? Lindo, eu sou apaixonada por esse carrinho. Mas se você pegar aqui uma Lamborghini, por exemplo, ela é classificada como uma incremental, uma inovação incremental com relação ao carro do Ford. Por quê? A essência é a mesma. É um veículo com motor de combustão interna que pode ser dirigido. Então, assim, a inovação foi feita radical, foi feita lá atrás pelo Ford, né? Então, a Lamborghini hoje é um carro maravilhoso, né? Sensacional, mas ele nada mais é do que uma inovação incremental com relação ao carro que o Ford criou em 1908. Né? Outra inovação que eu acho muito interessante é a disruptiva. A inovação disruptiva, ela é quando você cria um novo mercado, né? Então, por exemplo, o Uber. O Uber é uma inovação disruptiva. Ele é uma coisa simples quando você pensa, agora que já existe, você pensa assim, ele é muito simples, né? Ele serve um público modesto e ele desloca o segmento do mercado, né?
Então, eu já tinha um táxi, tá certo? Eu já tinha um táxi. E aí, criou-se o Uber. O Uber criou um segmento de mercado novo, por isso que ele é uma inovação disruptiva. Da mesma forma, o Netflix, né? Com relação às fitas de vídeo que a gente alugava, né? Não tem tanto tempo assim. A gente alugava fita de vídeo. E aí veio o Netflix, que descobriu um outro segmento do mercado de vídeos, de filmes, né? Então, isso aí é caracterizado como uma inovação disruptiva. E a inovação radical, que é quando você cria uma nova linha de negócio, né? Um exemplo que a gente tem disso são as cápsulas do Nespresso. É uma inovação radical, né? Porque assim, todo mundo toma café, todo mundo fazia café, mas aquela cápsula do Nespresso, ela é uma inovação radical. Ela mostra a força dessa inovação, entende? Ela tem uma garantia de liderança de mercado. É uma nova linha de negócio que a empresa criou, né? Ela trouxe um produto completamente novo, né? O iPhone também, quando foi lançado, né? A gente tem isso como inovações radicais. Cláudia, muito legal conhecer um pouco mais sobre os tipos de inovação e saber que a gente pode inovar, às vezes, com coisas simples e outras vezes a gente tem que quebrar alguns paradigmas para poder gerar inovação. Agora, Isso. você que veio de um ambiente que é considerado tradicional, é possível inovar em um ambiente tradicional, Cláudia? É muito possível inovar no ambiente tradicional e você tem que despertar o interesse das pessoas, sabe? Então, por exemplo, quando você pensa numa mineração, né? Aí você tem lá os caminhões, né? Uma coisa que eu gosto muito, os caminhões. Né? Então, assim, como que a gente inova? O caminhão é a mesma coisa, você carrega minério, derruba minério, carrega minério, descarrega minério. Né? Mas hoje, se você olhar a evolução dos caminhões, né? Apesar de ser uma inovação incremental, toda essa evolução dos caminhões, hoje tem caminhão que é autônomo. Né? Hoje a gente tem usinas, a gente tem operações funcionando com caminhões autônomos, perfuratrizes, aqueles equipamentos enormes de mineração que são controlados por um sistema de controle, por uma sala de operações, né? E eles são aqueles equipamentos enormes e que trazem uma produtividade maior, uma segurança do trabalho maior, sabe? Então, assim, quando você pensar em inovação no ambiente tradicional, você tem que pensar exatamente nos benefícios, no valor que aquela inovação vai trazer. Aí você consegue convencer as pessoas, a alta gestão, né, para poder investir nessa inovação. É muito importante o apoio da alta gestão quando a gente está falando de ambientes tradicionais. Mesmo nos ambientes que são inovadores, quando você pensa aí na Apple e na Google, todos esses ambientes, tem que ter um compromisso da alta liderança. Sabe? A alta liderança ela tem que estar participando desde o início, ela tem que estar apoiando e mostrando que aquilo é valor para a empresa, porque como eu coloquei para você no início, né? Inovar é transformar ideias em valor. Então, a partir do momento que eu mostro para a liderança que isso tem valor, eu estou inovando, né? Eu convenço a alta liderança de que aquilo é importante. Eu acho interessante você trazer essa participação, né, e esse convencimento da alta liderança, porque a gente que trabalha com gestão da mudança reforça muito para qualquer pessoa que quer fazer uma mudança, que é muito difícil a gente alcançar uma mudança sem um patrocinador, sem alguém que de fato acredite naquela ideia, compre aquela ideia e represente aquela ideia. Porque mudar requer uma energia diferente, igual você falou, a mudança requer erros, a mudança requer esforço, muito suor para poder Muito acontecer. trabalho. Exato. E se a gente não tem um patrocinador forte, muitas vezes a gente não tem energia suficiente para fazer essa curva acontecer até o fim, né, Cláudia? Não tem. E uma coisa que você falou aí que é muito importante é a gestão da mudança, porque isso passa, inovar passa por uma transformação cultural também.
né? A gente não pode esquecer dessa parte, porque, como eu disse lá no início, inovar é uma interação entre pessoas. Eu não inovo sozinho, não adianta, eu não inovo sozinha nem na minha casa. Fala a verdade, a gente não inova sozinho, a gente não faz nada sozinho, né? Então, a interação das pessoas é super importante. A transformação digital hoje, né, de qualquer empresa, ela vem junto com a transformação cultural. Ela vem junto com pessoas que querem suportar, né, apoiar essa mudança, né? E a mudança cultural, ela é super importante e aí você envolve pessoas, né? Não tem jeito. Eu acho que você até acabou antecipando um pouquinho aqui a resposta para a pergunta da Nina. A Nina coloca aqui para gente, Cláudia, como lidar com a resistência em relação a possíveis mudanças que a inovação traz? Você se sente confortável para comentar com a gente sobre isso, Cláudia? Sim, é, é tirar a pessoa da zona de conforto, né? Isso aí sempre vai ter. Por isso é tão importante a participação da alta liderança e a transformação cultural, o apoio da área de gestão de mudanças, o apoio das pessoas que querem mudar, sabe? Porque aquela resistência você vai sempre encontrar, né? Pessoas que vão dizer, a inovação vai tirar o emprego das outras pessoas, né? Se você lembrar, por exemplo, nos shoppings, né? Até pouco tempo atrás, você tinha pessoas que recebiam, quando você ia embora, você ia pagar o estacionamento, você entrava na fila para que as pessoas, tinha uma mocinha, um rapazinho ali, que você pagava direto para ele. Hoje você vai num totem, coloca seu cartão, coloca o cartão do estacionamento, aí você fala assim, ah, e aquela pessoinha que estava ali, aquela, né, perdeu o emprego. Não, muitas vezes ela está fazendo outras coisas, né? No caso de empresas, muitas vezes existe uma formação que a pessoa acaba sendo treinada para que cumpra outras funções mais voltadas para a operação, porque você não pode esquecer que a experiência que a pessoa tem, ninguém tira, né? Então, um operador de uma máquina que de repente vai ser autônomo agora, ele vai passar a experiência dele, porque não adianta você chegar lá no joystick e achar que você vai operar o equipamento como se você fosse um jogo de videogame. Não é bem assim que funciona, a pessoa tem que saber o que o equipamento faz, aonde que ele tem que ir, né? Então, todas essas coisas, elas têm que passar por uma transformação, né? Cultural, mudanças, né? Então, a resistência, ela também vai sendo resolvida aos poucos, né? Não adianta você querer fazer tudo de uma vez, porque aí realmente você tem que respeitar o tempo das pessoas, né? E explicando como que isso vai ser feito, por que que vai ser feito, por que que vai ser bom, né? Muitas vezes, em nome da segurança do próprio trabalhador, é importante que essa mudança seja feita. Uma coisa, gente, que a Cláudia está trazendo que é importante a gente refletir. Eu vou primeiro trazer um aspecto muito importante que a gente tem que pensar. Nem toda resistência é ruim. A gente, como ser humano, a gente resiste porque a gente está se sentindo ameaçado. Então é preciso entender que todas as emoções que a gente tem um motivo de existir. E para a gente poder quebrar as reações, a gente precisa compreender o que está fazendo com que aquelas pessoas se sintam ameaçadas. Então, individualmente, eu preciso compreender. Essa pessoa que entregava o papelzinho para quem estava pagando estacionamento, ela vai ter medo de perder o trabalho dela. Então, isso que a Cláudia está trazendo, de dizer, você não vai estar fazendo isso, mas existe um outro espaço de trabalho que eu quero te Exato, preparar, não é isso, Cláudia? Para poder exato, assumir. E aí exatamente. depende muito da forma com que a gente oferta a inovação e a mudança. Lembrando que quando a gente vai fazer uma oferta, a gente precisa ter uma visão sistêmica do que aquela oferta vai acontecer. E aí, Cláudia, não sei se você concorda comigo. Às vezes eu acho que algumas pessoas acham que a mudança de sistema é igual a mudança de pessoa, que a gente muda disruptivamente. Eu acho que a gente muda um pouquinho mais lento do que isso. Eu não sei se você A gente concorda. concorda, a gente muda um pouquinho mais lento, né? A gente tem que ir aceitando, né? E vendo, entendendo. Eu acho que, assim, baseado naquilo, né, que eu sou,
sempre que eu entendo o porquê das coisas, fica mais fácil de acompanhar a mudança. Né? Então, por isso a transformação cultural, por isso a área de gestão de mudanças é tão importante quando você está falando de inovação. Né? Assim, não é um trabalho sozinho, é um trabalho conjunto, é uma interação de pessoas. Né? Eu posso ter uma ideia maravilhosa, mas eu sozinho não faço, eu não transformo nada. Né? Eu preciso, principalmente numa empresa, né, onde vocês têm tantas áreas de trabalho, você precisa transformar todas as áreas. Né? Isso me leva assim, a falar um pouquinho do Mining Hub. O Mining Hub hoje, a gente tem uma proposta de valor de ser o pilar de transformação do setor de mineração. Um setor conhecido pelo seu conservadorismo, pela sua tradição. Né? Mas o Mining Hub vem para mostrar que a inovação aberta, a colaboração, a interação entre empresas, startups, universidades, ela é possível. E ela vem para trazer toda essa transformação cultural, toda essa inovação, não só nas áreas operacionais. A gente trabalha também inovação nas áreas corporativas. A gente tem grupos de trabalho para suprimentos, para o jurídico, para o RH, né, que eu até nem gosto muito de chamar de RH, né, recursos humanos, são as pessoas, né, a área de pessoas para mim. Então, a área de pessoas tem um grupo especial onde a gente trata dos desafios que aquele grupo de trabalho encontra na gestão das pessoas, né? E assim a gente faz também com o jurídico, com a área de suprimentos, com a área do financeiro. A gente leva inovação também para o corporativo, porque eles precisam entender a importância de novos processos, né? Como que esses novos processos vão facilitar o trabalho deles. Né? Então, isso é o trabalho interativo, sabe? E colaborativo, que é a base da inovação aberta, é a base do trabalho do Mining Hub. Ô, Cláudia, você podia contar para quem está nos assistindo um pouco mais de como que se faz parte do Mining Hub? Como é que é o funcionamento do Mining Hub? Você pode trazer um pouquinho mais para as pessoas que entraram? E, Luciano, já já eu vou emprestar sua pergunta para a Cláudia. E é muito legal você estar aqui hoje com a gente, viu? Bom, o Mining Hub, como eu falei para vocês, ele é o primeiro hub de inovação aberta do setor de mineração no mundo. Né? E a gente trabalha, hoje a gente tem 22 mineradoras associadas e 16 fornecedores. A gente trabalha com o setor como um todo. Então, a gente tem mineradoras e fornecedores. Fornecedores de equipamentos, né? Porque muita gente pergunta, mas fornecedor do quê, né? Eu tenho lá toda a empresa de mineração, ela tem uma série de equipamentos, uma série de serviços, uma série de processos que eles compram de alguém. Né? Então, os fornecedores eles fazem também parte do setor. São essas empresas que vendem os moinhos, os caminhões, né? Os processos em si. Tem vários processos corporativos, né? Que a gente compra também de empresas que são parceiras do Mining Hub. Construtoras que constroem todos aqueles empreendimentos enormes. Tem construtoras especializadas que são fornecedores do setor de mineração. E eles trabalham com a gente também. Né? Então, a gente tem esse ambiente super colaborativo e a gente trabalha principalmente os desafios que são comuns ao setor de mineração. Então, a gente reúne todas essas empresas e separa aqueles desafios que são comuns. Né? Em 6 temas, a gente tem procurado trabalhar dentro de 6 temas, que é a gestão de águas, gestão de resíduos e rejeitos, fontes alternativas de energia, desenvolvimento social, eficiência operacional e saúde e segurança ocupacional. Esses temas são temas muito importantes para o setor de mineração, para a indústria em todo, como um todo, sabe? Porque se você pensar, existem vários desafios dentro dessas áreas, né? E aí a gente trabalha em ciclos. E a gente trabalha em ciclos com as startups. Quando a gente criou o Mining Hub, há 1 ano e meio atrás, o Mining Hub nasceu em janeiro de 2019. Então, é uma empresa, não é uma associação sem fins lucrativos. Tá? E a gente
tem 1 ano e meio que a gente começou a trabalhar tudo isso, e esses desafios dentro dessas temáticas são as temáticas mais desafiadoras para o setor. Né? Quando você pensa em gestão de águas, você fala comigo assim, mas em gestão de águas, o que é isso? Né? Então, gestão de águas é toda mineradora, no seu processo, ela usa água. Né? A maioria das indústrias usa água. Não existe um processo que seja completamente a seco. Então, o uso dessa água, ele é super importante, porque você não precisa ficar usando muita água nova, muita água que seja captada de um rio próximo. A gente tem como processar e reprocessar a água que a gente está usando. Né? A gente tem uma série de equipamentos que usam essa água e a gente pode reutilizar essa água. Então, isso é muito importante. Como que a gente pode fazer isso? Né? Como que a gente controla o consumo dessa água? Como que a gente diminui esse consumo? Então, quais os processos químicos que eu posso usar para tratar essa água? Como é que eu trato os efluentes que estão saindo desse processo? Então, tudo isso é um tratamento de água, tudo isso são desafios para qualquer mineradora. Então, assim, elas podem trabalhar de forma colaborativa. Porque se eu consigo resolver um problema desse, é um problema para o setor. Não tem estratégia nenhuma por trás, sabe? É claro que cada empresa tem aquele segredo, aquele ponto do processo que ele quer desenvolver e melhorar sozinho, porque é um ponto super importante, é o foco do trabalho, né? É o core business daquela empresa. Isso ele não vai discutir de uma forma aberta. Mas existem, como essas temáticas que eu citei, existem vários desafios dentro dessas temáticas que podem ser trabalhados de forma conjunta. Né? Um problema muito importante que a gente tem trabalhado é a questão das barragens. Isso é um problema que está dentro de gestão de resíduos e rejeitos. A gente tem estudado e buscado, junto às startups e universidades, soluções de processos que não usam barragem para as novas operações, como também soluções para as barragens que já são existentes, né? Como mitigar o risco delas, né? Uma série de discussões e de interações que são promovidas a partir dessa troca de conhecimento. É o que a gente chama de competição, né, Cláudia? É quando a gente reúne as empresas ou as pessoas que concorrem para cooperar, para poder entender num espaço conjunto que juntas elas podem solucionar de uma forma muito mais viável, muito mais inovativa, né? Agora, Cláudia, o Luciano está trazendo uma pergunta que é muito interessante. Em geral, as pessoas olham para as empresas tradicionais, né, e pensam o seguinte: será que de fato é possível inovar nesse ambiente? E ele está fazendo a seguinte pergunta: como que a gente aborda a alta direção com uma proposta de mudanças, sabendo que às vezes a visão dela é uma visão arcaica? Que sugestão você daria para ele, Cláudia? Olha, aí a gente volta lá para o conceito, né, de que inovar, por isso que eu gosto muito, é transformar ideias em valor. Né? Quando você está falando com isso, com as pessoas da alta liderança, e que você sabe que a análise dele é negócio, né? A análise é negócio. Eu preciso ter uma análise econômica, eu preciso ter uma análise financeira, eu preciso, na verdade, ter uma análise de valor. Porque muitas vezes você não tem ainda todo um fluxo financeiro. Se eu mudar isso aqui, eu vou ganhar 6 milhões de dólares, eu vou ganhar 10 milhões de dólares. Muitas vezes você não tem isso, mas você precisa convencer a alta liderança de que você precisa fazer uma mudança que vai trazer valor para a empresa. Né? E aí você entenda como valor qualquer valor, até o valor da segurança. Né? Se você for hoje nas mineradoras, o valor número 1 de todas elas é a segurança do trabalho, é a segurança do empregado, é a vida das pessoas. Né? Então, isso é um valor enorme para qualquer empresa. Então, se você mostrar que a mudança de um processo ela vai diminuir em muito
ou em pouco, ou um tanto, você mostra que vai diminuir o risco de acidentes de trabalho, né? Isso vai trazer mais segurança para as pessoas, vai trazer mais segurança para o empregado. Então, isso é mostrar para a alta direção que você está inovando, mas que você está trazendo valor, né? Não é um trabalho fácil, né? Comigo falando assim, fica parecendo super simples. Mas eu entendo a pergunta dele, porque tem gente na alta liderança que tem uma resistência muito grande, né? Então, é aquela conversa que você vai ter que ter hoje, aí você mostra o valor, aí você vem com outra inovação e mostra de novo. Numa próxima reunião, você mostra de novo. Então, é o que eu disse também, né? É um trabalho árduo, é um trabalho duro, mas que a gente precisa realmente fazer, né? Então, nesse caso, é muito importante a gente olhar para essa direção como uma persona, compreender os argumentos que movimentam essa persona para uma decisão positiva, nos preparar para essa conversa e entender que às vezes esses argumentos vão ter que ser lançados aos poucos, até que essas pessoas comecem a enxergar valor, observar aquilo Exatamente. como valor e entender que o custo de transação vale a pena para o resultado que está sendo proposto. É isso mesmo, Cláudia? Exatamente, né? E se você olhar, né, para a diversidade, né? É isso que acontece, né? Quando a gente pensa no tema diversidade e inclusão, eu sei que não é isso que a gente está discutindo aqui, mas inovação é muito ligado a isso. Não existe inovação sem a diversidade. A diversidade, ela traz a inovação, né? Quando você tem um ambiente diverso, um ambiente incluso, as pessoas têm opiniões diferentes, elas têm visões diferentes, né? Eu entendo perfeitamente que quando você tem aquele ambiente feito só de pessoas tradicionais, é muito mais difícil. Eu tenho essa experiência própria, né? De entrar numa sala que só tinha homens e eu começar a falar de inovação. Quer dizer, assim, eu já sou diferente, né? Por um fato de ser mulher, pelo fato, né, de estar ali falando para uma série de homens, né? Em reuniões que, em geral, as discussões eram só bum, bum, bum e não vou mudar nada e é isso aí. E aí entra a Cláudia e fala, eu garanto para você, Luciano, né? Perguntou, Luciano. é, que não foi uma tarefa fácil, mas é um trabalho assim de persistência, né? Inovação tem muito também de persistência, de insistência, de dizer, olha, errei de novo, deu errado, mas vai dar certo, isso tem valor, sabe? Vamos continuar com isso. E aos poucos você vai conseguindo uma equipe que começa a acreditar nisso, né? E a partir do momento que um acredita, daqui a pouco várias outras pessoas estão acreditando e estão vendo o valor, né, dessa inovação, desse processo novo, desse produto novo, né? Muito legal. Cláudia, eu quero agradecer a presença de três pessoas aqui que entraram. Uma delas é a Patrícia Souza, que foi a pessoa que Ah, intermediou. Paty, bonitinha, muito obrigada. Obrigada. Que coisa O outro boa. é o Inocêncio, que é uma pessoa que trabalha com transformações em cooperativas. Ele trabalha muito com a transformação cultural, que está aqui com a gente. E a terceira pessoa é uma mulher em mineração, que é a Sol Petrilho Sampaio, que está te emprestando aqui uma pergunta. Conte um Sim, pouco mais das questões sociais que vocês atuam hoje no Mind Hub, por favor. tá bom. Vou só beber um golinho d'água aqui. Fica à vontade. As questões sociais é um dos programas que o Mining Hub tem também, né? É super importante o lado social das mineradoras, né? Elas têm, cada uma tem o seu programa próprio, elas têm um desenvolvimento muito grande com as comunidades em torno das operações, cada uma com seu programa. A Vale lançou recentemente um programa com o apoio do Women in Mining Brasil, que é um movimento de mulheres na mineração, que chama Máscara Mais Renda. É um programa que cresceu muito. Hoje tem o apoio da Coca-Cola, da Microsoft, de várias outras empresas fora do setor, porque com a pandemia
várias pessoas, né, ao longo das comunidades, mesmo que não trabalhavam trabalho, perderam o emprego, né, e ficaram sem renda. Então, esse programa, o que eu achei sensacional, ele então treinou várias mulheres como costureiras, mulheres que, né, se voluntariaram para isso, mulheres da comunidade que se voluntariaram para isso, e viraram costureiras e fazem máscaras. E elas ganham um salário pago por essas empresas que estão patrocinando esse programa, né? Elas ganham um salário mínimo por mês para fazer essas máscaras, e essas máscaras são doadas nas próprias comunidades, onde as mineradoras e as outras empresas também estão instaladas. Esse é um trabalho social que eu achei sensacional, é um exemplo só que eu trago, sabe? Então, assim, achei... Tem várias outras empresas, a MRN, por exemplo, fez um trabalho maravilhoso lá em Trombetas, no norte do Pará, trabalhando inclusive com comunidades quilombolas que estão próximas da mineração. Entendeu? Eles contrataram um trabalho de uma startup que começou no Mining Hub para fazer uma análise de banco de dados, uma coisa bem de engenheiro, mas você há de convir que os testes do Covid estavam difíceis aqui para nós, imagina no norte do Brasil. Então, essa startup trouxe uma análise de banco de dados de exames de sangue, né, que ela conseguiu fazer isso junto com o Hospital Albert Einstein, que cedeu o banco de dados, com o apoio de outras mineradoras também. Ela criou esse aplicativo que, fazendo a análise do exame de sangue normal das pessoas, as mudanças que ocorrem quando você tem Covid, elas são características. E isso foi estudado pelo Albert Einstein. Então, essa startup pegou toda essa análise do banco de dados e transformou num aplicativo de análise do exame de sangue para ver. Não era um exame de detecção, de falar assim, você tem o vírus ou não, mas a probabilidade da pessoa estar com o vírus ou não, de acordo com a variação dos dados do seu hemograma. Então, isso foi muito usado no norte do Brasil para poder separar as pessoas que deveriam vir para a capital ou não para fazer os exames, quem tinha necessidade ou não. Então, assim, são trabalhos, né, muito importantes que surgiram com a pandemia. Né? Fora os demais trabalhos também que existem nessas áreas, inclusive na área de diversidade e inclusão, até mesmo para desenvolver fornecedores locais, né? Desenvolver empresas que tenham mulheres na liderança, né? Mas que sejam empresas locais. Né? Isso é um trabalho muito bonito, tem vários outros exemplos que eu poderia citar, mas é muito interessante a gente ver em cada comunidade, cada mineradora fazendo o seu trabalho social. Às vezes parece pouco, elas têm sempre aquela sensação de que podia fazer mais. Sempre. A gente sempre tem essa sensação e tem essa busca também. Né? E o Mining Hub agora vai começar a colaborar com isso também. Tá? Que barato. Eu queria te fazer uma pergunta. Nós estamos falando de diversidade, nós estamos falando de comunidade, nós estamos falando de mulheres, entre mulheres. Como é que é a inclusão das mulheres nesse ambiente tipicamente masculino, no ambiente de inovação de um ambiente tipicamente masculino? O que você traz para a gente em relação a isso? Olha, em 2019 a gente trabalhou com um grupo de mulheres maravilhoso e trouxe para o Brasil um movimento chamado Women in Mining Brasil. Esse movimento ele é internacional. Ele nasceu em Londres, em 2006, e ele é espalhado por vários países onde a mineração é uma fonte econômica muito importante, né? Peru, Austrália, Canadá, México, África do Sul, Chile, Brasil agora. Então, todos esses movimentos para incentivar e fortalecer o trabalho da mulher, né? Mas no Brasil, hoje, no setor de mineração, a mulher representa 13% da força de trabalho. Então, é um número muito baixo. Por isso, a ideia de trazer esse movimento
para o Brasil, para a gente poder incentivar o trabalho da mulher dentro do setor de mineração, né? Não é uma coisa simples, né? A gente está falando de um ambiente tradicional, a gente está falando de um ambiente conservador, mas hoje a gente tem vários estudos que mostram que a atividade no ambiente de trabalho, ela faz, inclusive, uma maior lucratividade. Então, hoje, por exemplo, as empresas que têm ações em bolsa. Cláudia, sua internet começou a dar uma falhadinha para mim. Sua imagem. Que a bolsa média Cláudia, desse número de mulheres na bolsa de trabalho. Cláudia, a sua internet começou a dar uma travadinha para mim. Gente, travou para vocês também? Vocês estão conseguindo escutar a Cláudia? Conta aqui para mim. Então, eles perdem... Fala aí para mim. Cláudia, volta um pouquinho para a gente, porque a gente perdeu, sua internet travou. Você estava dizendo para a gente da questão da inclusão das mulheres e de trazer esse programa internacional. Deixa eu ver, repete para mim. Não, a sua voz não tá aparecendo. As pessoas estão trazendo para a gente aqui que travou um pouco, que está travando. Às vezes, não sei, mudar a internet ou de posição, você acha que... Tenta, agora eu acho que deu uma equilibrada. Vamos ver se sua voz volta pra gente. Você não tá me ouvindo. A gente parou de te ouvir. Será que é o fone? O fone pode ter desconectado com a internet. Tenta desconectar o fone para ver se você volta. Mas olha, fica super tranquila, que a gente vai te esperar. Tá super interessante. Tá todo mundo doido para você voltar. Gente, eu tenho dito aqui nas minhas lives que se tem uma coisa que a gente não tá controlando, é a internet. Então que a gente precisa ter tranquilidade. Cláudia, parece que você voltou agora. Você consegue me escutar? Tá bloqueado aí para vocês também, gente? Para mim eu não consigo vê-la. Vocês me dão um feedback? Eu vou tentar remover a Cláudia para ela voltar. Só um minutinho. Vamos ver se eu consigo aqui. Só um minutinho que ela tá voltando e a gente volta a falar sobre o tema tão importante que ela tá falando, que é de inclusão. Cláudia, agora você voltou, tá me escutando? Voltei, desculpa, gente. Tá tudo no 4G, não entendi. Olha, eu brinco, meu marido é engenheiro eletricista. Ele fala o seguinte, quando nada tá funcionando, desliga tudo e volta. O bom é que a gente conseguiu voltar. Agora, você estava dizendo da importância de trazer o programa internacional pra gente. Se você puder continuar disso. Então, a gente trouxe esse movimento e a gente criou um plano de ação sensacional de trabalho junto com as empresas. Sabe assim, a gente tem 8 estratégias, tem um plano de ação estruturado, indicadores, métodos, e a gente está agora com várias empresas mineradoras e fornecedores se associando, né, a esse movimento. É um movimento voluntário, sem fins lucrativos nenhum, e para incentivar mesmo e com metas e indicadores para que as empresas vejam o crescimento anual delas. A gente tem trabalhado com várias empresas para construir uma plataforma de indicadores onde a gente vai estar vendo a evolução dentro de um ambiente de trabalho seguro, sabe? Porque assim, muitas vezes você olha para uma operação de mineração, não tem banheiro feminino. Então, são pequenos detalhes, sabe? Que você vê que a inclusão é bem pequena ainda, né? Tem 13% na força de trabalho, mas quando você vai no site operacional, a gente não conta um banheiro, a gente tem que correr até o prédio administrativo. Então, é muito, né? Então, assim, a gente está criando esse programa, esse plano de ação, e as mineradoras estão aderindo.
sabe? Então, assim, é um movimento que está acontecendo, assim como um movimento de inovação, sabe? Por isso que eu disse, assim, a gente tem que ser persistente e insistente, né? Porque há quase 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, eu te garanto que eu não sei o número, acho que a gente nem media esse número, que hoje é 13%, né? Mas eu te garanto que tinha muito mais homens e muito menos mulher do que tem hoje, né? Era Então, assim, é uma capaz de não ter alegria banheiro para mim. feminino nem no administrativo, né, Nem no Cláudia? administrativo. Aí É, era eu e a secretária, entendeu? eu brinco que o banheiro feminino era desculpa para não ter mulher durante muito tempo. E a gente precisa tirar as desculpas e ver qual é a causa real e tratar a causa real para que o banheiro não seja motivo de não ter mulheres, né? De não ter mulher. E o que é mais bonito nesse movimento todo é que tem muitos homens que apoiam esse movimento. E isso deixa a gente muito alegre, muito feliz. Né? Porque é o que eu falo, assim, esse movimento de mulheres não é para criar um matriarcado, a gente quer equidade de gêneros, a gente quer equidade nas oportunidades juntas, a gente quer participar. Não é vamos terminar o patriarcado, vamos começar o matriarcado. E junto com as mulheres tem as outras minorias também, né? Porque aí você cria realmente aquele ambiente aberto para incluir outras pessoas, outras minorias, outros issues, né? Que a gente acha que são issues e na verdade não são. Na verdade eles vão trazer um pensamento muito diferente, um ambiente de trabalho que você vai ter visões diferentes. Isso, inclusive, aumenta o lucro das empresas. Isso é fato, isso é verdadeiro, tá? Já está Então, a comprovado em diversidade pesquisas. já está comprovado em pesquisas e a diversidade provoca a inovação. Então, elas andam juntas. Por isso que eu falo, por isso que o Mining Hub é hoje a sede desse movimento, o Women in Mining Brasil, né? E a gente quer trabalhar com as empresas para promover a diversidade, a inovação, a inclusão. Tudo isso que é diferente. Que barato. Cláudia, o Leandro está perguntando para a gente assim: o plano de ação tem a intenção de apoiar a transformação cultural nas mineradoras? Também. Tanto do Mining Hub, que é um plano de ação, né, de inovação, mas quando eu disse da proposta de valor do Mining Hub, é transformar o setor, é ser o pilar de transformação do setor, mas quando você traz a inovação para o setor, você transforma a cultura das empresas e, ao mesmo tempo, você trabalha a imagem e a reputação do setor. Da mesma forma, no movimento Women in Mining, a gente tem essas 8 estratégias dentro do plano de ação. Vocês podem ver tanto no site do Mining Hub, que é mininghub.com.br, quanto no site do winbrasil.org, que é o site do Women in Mining Brasil. Vocês vão ver lá o plano de ação. Todas as estratégias levam também à transformação cultural das empresas. Não tem como trabalhar a inovação e diversidade sem trabalhar a gestão de mudança, a transformação cultural. Isso vem junto, né? Isso vem junto. Então, a gente É um trabalha isso casamento, é também. uma aliança É uma inseparável, né, aliança. Cláudia? Não tem jeito, não tem jeito. E é Agora, bom que uma Cláudia, coisa puxa a outra. elas se retroalimentam, né? Sim, exatamente. Eu ia te fazer uma pergunta de outros casamentos. Todo celeiro de inovação que a gente tem de haver no Brasil, ele tem uma aliança entre universidade, empresa, pesquisa, educação e prática. Como é que, no seu olhar, na sua experiência, isso tem acontecido nesse setor? Olha, historicamente, as empresas mineradoras, elas sempre tiveram uma relação com as universidades brasileiras, algumas até universidades de fora também. Mas acontece que, em muitas vezes, a própria universidade, algumas não querem trabalhar com indústrias, né? Elas querem desenvolver os planos próprios, e aí
quando vem para a indústria, fica uma coisa que não se aplica, né? Descolada. Então, muitas vezes a gente tem que fazer, que é o que o Mining Hub está fazendo agora, é esse casamento, mas de uma forma mais interativa, né? Porque muitas vezes a universidade ela quer fazer a pesquisa fundamental, e onde você vai definir os conceitos das coisas, e as empresas elas querem uma pesquisa aplicada, né? Então, eu quero pegar esse conceito e já usar aqui no meu processo e ver como que essa mudança vai acontecer, né? E muitas vezes isso demanda um tempo longo, né? Então, essa interação universidade-empresa, ela ainda precisa ser muito bem trabalhada, né? E um dos papéis do Mining Hub é esse, é a gente estar fazendo essa conexão, esse casamento de uma forma que eu permita que a universidade faça a pesquisa fundamental, que é o papel dela, né? Assim, para a comunidade, para a sociedade, ela tem esse papel também. E ela tem o papel da pesquisa aplicada, que junto com as universidades, hoje elas têm institutos de ciência e tecnologia associados a elas, né? Então, a gente acaba fazendo esse casamento. A função básica da universidade de estar ali trabalhando a pesquisa fundamental, junto com o seu próprio ICT, com o seu próprio Instituto de Ciência e Tecnologia, e desenvolve junto com as empresas essa pesquisa aplicada, né? E aí a gente tem uma fluidez de conhecimento, né? E aí a gente tem um trabalho mais orientado, porque muitas vezes o que acontece? O pesquisador da universidade, ele quer um tempo, ele quer desenvolver tudo com todos os detalhes, aí ele vai gastar 3, 4 anos para desenvolver aquela parte da pesquisa fundamental, sabe? Aí a gente fala, a gente não tem 3, 4 anos para desenvolver isso, entende? Então a gente começa a trabalhar o fluxo de uma forma que atenda as duas instituições, na verdade, as duas formas de enxergar, né? Porque nada mais são do que as formas de enxergar um desafio, né? Então, eu pego esse desafio, levo para a universidade, porque muitas vezes as startups não conseguem desenvolver a solução de um desafio mais complexo, porque ela demanda uma pesquisa fundamental. Então, a gente faz essa associação com a universidade, e aí, de novo, vem a transformação cultural, né? Esse casamento dos institutos de ciência e tecnologia com a universidade, com as startups, um ensina o outro. A startup tem aquela agilidade, é bum, 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 vamos resolver em 3 meses, em 5 meses, eu estou com o projeto pronto. E a universidade fala, não, tem esse detalhe, tem aquele detalhe. Então, esse casamento, né, ele gera projetos que são sensacionais, né? E esse casamento é super interessante e ele é super necessário, né? Mas não é um casamento fácil. Eu tô aqui encantada, porque eu tô quase pensando numa mediação, né? Como um processo de estar no meio e fazer com que cada ente desse, na sua excelência, enxergue o seu lugar e entre num Exato. processo de negociação, que é, na verdade, Exato. ceder. Não existe negociação sem ceder, mas é Exato. um ganha-ganha para todo mundo. Agora, Exatamente. Cláudia, nós estamos quase terminando a nossa live e eu não posso deixar de perguntar uma coisa para você, que eu acho que essa deve ser uma pergunta de quase todo mundo que está com a gente e que ainda vai nos assistir. Como é que é essa questão de equilibrar o que eu tenho para entregar no meu dia a dia com a inovação dentro desse ambiente tradicional? Como é que é essa questão? O tempo hoje é vida, né? Então, como é que a gente consegue colocar esses pratos e fazer esses pratos rodarem simultaneamente? Pois é, por isso a importância do olhar das startups, né? E daquele de você pensar em projetos de longo prazo, projetos de médio prazo, projetos de curto prazo. Porque, querendo ou não, é uma coisa que é super importante, todas as áreas de inovação das empresas, elas têm que apresentar resultados, elas têm metas, elas têm objetivos. Então, trabalhar com universidade, com institutos de pesquisa e também com as startups, porque aí você garante a apresentação de resultados que são inovadores, mesmo que eles não sejam tão complexos. Então, no Mining Hub a gente tem, por exemplo, desafios que são resolvidos com as startups em questão de 5 meses. E agora a gente vai lançar um programa conjunto com as universidades e com o Instituto SENAI,
ele vai durar 24 meses. Então, programas que são mais complexos, desafios que são mais complexos, né? Então, a gente vai por universidade, startup e os institutos do Senai para trabalharem juntos, né? A gente está chamando esse programa de M-Science. E isso é um spoiler, que a gente só vai lançar esse programa no final de novembro. Viu, gente? Que legal! A live daqui também é spoiler. A gente está tendo acesso Também a é um coisas aí. spoiler. Que barato! Mas a gente tem que apresentar resultados. Então, é isso, sabe? A gente tem que saber escolher os vários projetos, aqueles que são de curto prazo, para que a autodireção também fique feliz, né? Que a gente está levando valor para eles. Mas também aí a gente ganha o tempo de desenvolver aqueles projetos mais complexos, né? Que precisam de um pouquinho de pesquisa fundamental, que precisam um pouco do conhecimento que vem das universidades. Cláudia, infelizmente nós estamos encerrando a nossa live e assim, meu coração está na mão, que eu tinha tantas perguntas, tantas coisas, eu acho que eu queria te pedir, se você pudesse pensar em algo que as pessoas não te perguntaram, que eu não te perguntei, mas que você acha importante de trazer para esse público, e depois eu queria que você passasse para cada uma das pessoas que estão aqui, como que elas podem te encontrar. Você já falou um pouco do endereço do Mining Hub, mas para quem não estava, se você puder repetir. Tá. Olha, é uma coisa que eu acho que é super importante para qualquer coisa que você faça na vida, né? Você tem que gostar daquilo que você faz. E isso já é um grande valor, porque quando você ama o seu trabalho, quando você ama aquilo que você faz, você consegue mostrar para as outras pessoas o valor daquilo, né? De uma forma ou de outra, as pessoas vão acabar entendendo o valor que a inovação pode trazer para você, né? O valor que um ambiente diverso pode trazer, né? Então, é isso que é o meu recado, assim, né? Goste daquilo que você faz. Não importa se é inovação, se é transformação, se é diversidade, mas, de repente, eu sou um advogado e eu gosto de leis e da Constituição. Isso é bom também, desde que você goste, todas essas áreas são necessárias, né? E a gente tem que fazer aquilo que a gente é apaixonado, né? Acho que é por isso que sempre funcionou para mim, assim. Eu amo o que eu faço, eu adoro, mesmo no ambiente tão difícil, quando a gente começou, né? Mas é muito legal, assim, eu amo isso, gosto demais. Então, esse é o meu recado. Como que as pessoas podem me encontrar? O meu contato, eu tenho Instagram, que é _Cláudia, _Diniz, porque Cláudia tem muitas, então eu tive que pôr 2 underline. Esse é o meu Instagram. O meu LinkedIn é Cláudia Vila Diniz, Vila com 2 L's, Vila é o meu nome do meio, mas também, de novo, para eu poder ser a Cláudia, eu teria que pôr nomes diferentes. Então, Cláudia Vila Diniz, está lá no, Instagram, no LinkedIn. E tem o meu e-mail do Mining Hub, que é claudia.diniz@miningHub.com.br. Então, assim, vai ser um prazer para mim responder as perguntas que vocês tiverem. Pode me mandar, pode entrar em contato no meu Instagram, no meu LinkedIn. Eu estou super às ordens. Pode mandar e-mail para a Juliana também. Ela me acha, ela repassa para mim. Viu? Mas para mim foi um prazer, Juliana. Gostei demais de poder participar aqui, né? Poder falar um pouco com vocês, com as pessoas do seu canal. Muito, muito obrigada mesmo pela oportunidade de estar junto de vocês. Muito obrigada. Cláudia, eu que agradeço. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês mais uma vez. A Cláudia veio falar para a gente sobre inovação em ambientes tradicionais, principalmente o ambiente de mineração. Então, para quem quer saber um pouco mais sobre como inovar na mineração, passa no Mining Hub, passa nos canais de mídias sociais da Cláudia, segue ela que vocês vão ter informações essenciais. Para você que é uma mulher no ambiente tipicamente masculino, que quer saber um pouco mais do programa, também passa lá para você ver esses planos de ação. Cláudia, quero te agradecer muito. A noite de hoje foi muito rica, foi muito cheia de inovações, novidades, oportunidades. A gente está vendo aqui mulheres maravilhosas, algumas delas de ambientes típicos masculinos, agradecendo. Então, assim, gratidão pelo dia de hoje.
por Eu dividir te com a agradeço. gente coisas tão importantes. Temos aqui executivos de mineradores que estão nos assistindo. João, que bom te ter aqui também. Fiquei muito feliz. Então, assim, minha gratidão. E, pessoal, segue a gente, acompanha as Pega a lives de gente. novembro, não é isso, Cláudia? Vai Isso ser mesmo. sensacional. Pessoal, uma boa noite de quinta-feira para vocês. Cláudia, muito Beijo obrigada. enorme. Obrigada a Tudo de você bom. mais uma vez. Obrigada a todos que vieram assistir, né? Aprender um pouquinho, falar um pouquinho. Aprender não, porque quem sou eu, mas falar um pouco sobre inovação para vocês, né? Sobre a mineração, sobre mulheres da mineração, né? Assim, é um prazer para mim, uma alegria mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença e pela paciência de me ouvir. Gente, paciência de te ouvir, eu ficaria aqui o resto do ano te escutando e ainda queria mais, viu, Cláudia? Ah, Ó, muito obrigada. Beijo beijo, enorme beijo, para você. gente. Boa noite. Tchau, Boa noite. obrigada. Tchau. Obrigada a você. Tchau, obrigada, Cláudia. Obrigada a você. Tchau, boa